Segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui no Almoço com Deus, ao meio-dia. Estamos falando da obra da criação, Gênesis capítulo 2, versículo 21. Continuação. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. No capítulo anterior nós falamos, não da calota craniana, não da sola do pé, para não estar por cima nem por baixo e ser pisada, mas uma adjutora para ficar ao lado. Não é? Interessante que fala, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Interessante que Deus providenciou e levou isso. Adão, esta aqui é a sua mulher. O leão tinha a leoa. O elefante tinha a elefoa. Os animais, as aves. Agora só faltava alguém ter o seu par. Era Adão. Deus viu que tudo era bom e por fim tudo era muito bom. E depois falou, tem uma coisa que não está boa. Não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer para ele o que eu fiz para todos os animais e árvores e répteis. Eu vou fazer para ele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos. Sabe o que Deus fez? A mulher prudente, amorosa, amiga e companheira, como está em Provérbios 12:4, ela é a coroa do marido. E como Paulo também falou, lá em Coríntios capítulo 11, versículo 7, a mulher é a glória do homem. Deus criou algo glorioso para o homem, uma companheira, uma amiga. Por mais que tudo era bom e depois muito bom e fez o homem, Deus criou uma companheira para alegrar, para ajudar, para auxiliar, para acompanhar, para ouvir e ser ouvida. Eva, e trouxe a Adão. E que feliz Adão deve ter ficado quando ele falou, eita nós, eita Deus, essa aqui é para mim, eita nós. Ele olhou para ela e ele sentiu o que antes não havia sentido. Ele viu o leão sentir pela leoa, o elefante pela elefoa, mas agora ele ficou feliz. Que é isso que vem lá? Deus falou, trouxe para você, Adão. É minha? É sua. Sua amiga. Parece até uma ironia e sátira, mas não é não. Certamente foi algo muito agradável, porque tudo que Deus faz é bom. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos. Vem lá de dentro, né? E a carne da minha carne. Esta será chamada esposa, companheira, amiga. Varoa tem valor. Porquanto do varão, de alguém valoroso foi tomada, então ela é valorosa. Um não é sem o outro. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, unir-se-á à sua mulher. E serão ambos uma só carne. É um homem e é uma mulher. Quando tem intimidade, produzem uma só carne, um filho, uma herança. E ambos estavam nus. Eram uma só carne, um só corpo, um só coração. Eram como que uma só alma. Pensavam em si o tempo todo em ajudar um ao outro e serem úteis um para o outro. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. É isso que acontece. Não precisa esconder nada, não precisa falsificar nada, não precisa ter vergonha de nada. Porque tudo que Deus fez é bom. Não se pode trazer para esta criação, do casamento, o matrimônio, a união, nada de fora. Nenhum alimento deve haver na vida desta mulher ou na vida deste homem que os envergonhe e faça se esconder um do outro, como que do Criador também. A tentação de Eva e a queda do homem. Poderia ser dito a tentação do homem e a queda da mulher. Lá na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, Deus já imaginou Cristo e a sua igreja.
Esse Adão caiu. O outro é Cristo, esse não cai. Essa Eva pecou. Foi expulsa do paraíso. Essa nova Eva, a igreja, ela não pode ser enganada pela serpente. Porque deve ser apresentado para si igreja gloriosa, sem vergonhas, sem máculas, rugas ou coisas semelhantes que aconteceram. Paulo vai falar que isso é um mistério entre Cristo e a igreja. Mas nós vamos ler de uma maneira meio que literal para compreender. Ora, até onde eu vi, é o primeiro ora que apresenta uma contrariedade ou uma situação desagradável na Escritura. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso aqui gera muito polêmica, indagação. Se a serpente ficou possuída por um anjo caído, chamado de demônio, e deve ser referido-se assim. Se a serpente ela tinha habilidade real de falar, eu penso que é a primeira manifestação de hipnose que existiu. A psique da serpente foi conduzida por Satanás. O inimigo usou aquilo. É a antiga serpente. A primeira coisa que foi feita é questionar aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra diz. A primeira coisa que se faz é o que a serpente quer fazer. Sabe o que ela quer fazer? Te fazer enxergar diferente. Não comereis de toda árvore do jardim? A pergunta não é para saber se Eva sabia ou não, mas é isso aqui. Fazê-la enxergar, não com a fala do Criador, mas com a fala da serpente. E quando um homem tem um tino, uma inspiração, um sonho, um planejamento, um propósito, que não vem do Criador, mas é um óculos rosa, ele vai questionar as verdades de Deus. A realidade da verdade que é Cristo. Cada palavra, cada indagação será questionada. Mas o tal faz isso com uma visão que não é de Deus, clara e transparente. Este é o propósito da serpente. Questionar, contestar, tentar, atrair e seduzir, para de todas as formas tirar a atenção daquilo que Deus disse e os sentidos, para conduzir os sentidos àquilo que ela diz. E disse à mulher a serpente, não se deveria questionar a Deus, dialogar com uma serpente. Ou esperar e falar, Adão, tem uma serpente falando comigo aqui, peraí que você fala com o meu marido. Se poderia dizer à serpente, espera aí, meu marido está chegando, quando ele chegar você fala isso para ele. Questiona a idoneidade, os mandamentos de Deus para ele. Não. A serpente esperou um momento que entendeu que Eva estaria fragilizada. Eu penso que a serpente hipnotizada teve muita, mas muita experiência. O espírito que estava usando, Satanás, na rebelião da terça parte, como está em Isaías 14, Ezequiel 28. Sabia-se conduzir o questionamento, filosofando, para colocar a idoneidade e a palavra de Deus em xeque. Tome muito cuidado. Às vezes, você nem percebe que está falando com uma cobra, raça de víboras. Lembra? Jesus Cristo disse isso. A natureza, a espécie, a estirpe de vocês é a da víbora, de uma serpente. Então, muito cuidado com quem você está falando e a sós. A palavra diz que não é bom estar a só, mas sempre em dois. Se um cair, o outro levanta. Ai daquele que está só. Toda pessoa que pensa que vai vencer sozinha, inclusive a serpente,
e pode começar a obra de Deus em qualquer lugar sozinha, ela está enganada. Deus não fez ninguém sozinho. Fez um par para que junto desfrutasse os momentos de alegria e tristeza. Mas, infelizmente, ela começou o bate-papo com a serpente. Quantos lares, casamentos, famílias começam assim, destruídos através de uma serpente. Mas tudo começou numa conversa maliciosa, astuciosa, picante, sedutora, que proporcionava questionamentos de uma falsa liberdade. Que Deus te abençoe e você fale apenas com o Criador e não ouça de nenhuma sorte nada da serpente. Como disse Jesus, nada dele há em mim. Deus abençoe-te nesse almoço com Deus, em nome de Jesus. Canal Disse Jesus no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Baixe o nosso aplicativo oficial na Play Store. Digite Rádio Disse Jesus. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco no WhatsApp 11 94164 3949.